Muitos animais possuem capacidades surreais de camuflagem. Alguns são conhecidos como o rei da invisibilidade e outros são só esquisitos mesmo. Mas entre todos os animais que eu já vi, certamente uma criatura que parece peixe, é invisível, não é algo água-viva e dá até pra ver os órgãos dele, bom, é literalmente o animal mais bizarro que você verá. Mas claro que esse vídeo tem mais criaturas, né? Então ó, não precisa ficar curioso ou curiosa por aí. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e hoje a gente vai cair diretamente no reino animal. Lagarto folha gigante. Pro lagarto folha se disfarçar é uma questão de sobrevivência, meus queridos. Apesar disso, eles não são necessariamente os melhores nesse trabalho. Entretanto, eles sempre vão merecer o seu lugar nessa lista, já que eles contam com uma impressionante habilidade de imitar o grito humano. Essa criatura nativa de Madagascar se conecta a galhos de árvores e troncos caídos pela floresta, abusando do seu corpo estranho para criar a ilusão de que ele é um galho folhado ali. Suas células se dispõem de uma maneira que tornam a sua extremidade muito reflexiva, distorcendo a luz ao seu redor e tornando-os praticamente invisíveis para os seus predadores. Assim, mesmo que nós humanos ainda consiga ver ele ali na mata, nós não costumamos comê-los, então não importa. O importante é que para predador, esse bicho aí passa despercebido mesmo. Sapo folha seca. O sapo folha seca é outro que utiliza folhas caídas no chão para se tornar invisível aos seus predadores. Porém, ele faz isso do outro lado do mundo, meus queridos, na América do Sul. Sua camuflagem permite que eles andem livremente sobre as pilhas de folhas secas, onde encontram-se uma quantidade absurda de insetos. Claro, vão ser uma fonte de alimento, aquele PFzão mesmo na folhagem. Assim, sua capacidade de disfarce não apenas o protege de ataques de predadores, como também permite o livre movimento nos locais em que ele faz os seus banquetes ali. Essa técnica garantiu que eles sobrevivessem por milhões de anos. Porém, agora sua espécie está correndo risco de extinção, já que esse sapo depende de florestas para se camuflar e sobreviver. E os seus habitats estão sendo destruídos para a produção de pastos, para a criação de gado, enfim, outras coisas também. Eu espero que esse animal consiga se adaptar o quanto antes, né? Aranha abraçadeira. Só de olhar para essa criatura, você com certeza já falou assim: Thiago, tô ligado onde essa aranha é encontrada, e é na Austrália. Quando falamos de uma aranha capaz de se disfarçar em troncos de árvores ao ponto de ficarem praticamente imperceptíveis, com certeza esse animal só pode vir de lá, né? O mais engraçado sobre ela é que a camuflagem depende que ela literalmente abrace o tronco e achate o seu corpo, fazendo com que ela fique com uma aparência bem esquisita ali pro nosso cérebro, e ele acaba confundindo com o tronco. É algo comum, é porque a árvore não segue sempre padrões, né? O único padrão é que tem tronco, mas dentro desses troncos e galhos tem várias outras coisas, imperfeições e tudo mais. Então para aranha, meus queridos, isso aí é muito bom. Ela utiliza essa técnica para se esconder de pássaros famintos ao longo do dia, apenas esperando que a noite caia para que ela desça da árvore e construa sua teia para jantar. Cavalo marinho pigmeu. Esses são os menores cavalos marinhos que você verá em toda a sua vida, então aproveita, tá? Não passando de mais do que alguns centímetros do seu topo ali até a sua base. Eles são encontrados principalmente próximo a recifes de corais na Ásia. E à primeira vista, eles são pontinhos coloridos cheios de tubérculos calcificados ali, que olha, você vai olhar e fala assim: ah, parece até uma sujeirinha, não vai achar que é um cavalo marinho, né? Muitos peixes utilizam os recifes de corais como proteção aos predadores, já que eles conseguem, claro, se esconder em locais mais ideais ali para não serem comidos, né? Porém, o caso desse cavalo marinho vai ainda mais além, já que eles mudam suas cores de acordo com o coral que eles estão usando de esconderijo. Olha essa capacidade. Isso, claro, permite que eles continuem escondidos, mesmo que tenham que mudar de habitat. Esse aí tem um esconderijo para a vida inteira. Caranguejo decorador. O caranguejo decorador é outro animal que utiliza os recifes de corais como uma proteção natural aos predadores que o caçam diariamente. Porém, no seu caso, ele faz isso de maneira incrivelmente fabulosa. Isso porque os caranguejos decoradores, como o nome sugere, né, são verdadeiros designers da natureza, que saem pelos recifes de corais procurando fragmentos perdidos que ele
acopla no seu casco, formando uma camuflagem ao longo do tempo. O mais curioso desse hábito aí é que eles até mesmo chegaram a arrancar espinhos venenosos de alguns tipos de corais e peixes para colocarem em suas costas, meus queridos. Assim, meus queridos, mesmo que um predador fique ali olhando só de butuca, falei, rapaz, esse monte de entulho ali deve ser um caranguejo, viu? Ele não vai se aproximar, né? Porque não é comestível, tem espinho, tem outras coisas, não vai chegar perto. Lebre do Ártico. A lebre do Ártico também é um dos mestres da camuflagem, porém apenas no inverno, né? Isso porque os caçadores desses animais só podem fazer isso no verão, já que quando a neve cai e o inverno chega, os pelos dessa lebre se tornam muito brancos e brilhantes, fazendo com que avistá-la seja um trabalho pra lá de impossível, né? Além disso, mesmo que sejam vistas, essas lebres possuem um campo de visão de 360 graus, sem que tenham que se mover ali, mover a cabeça e tal, pra ver o que tá acontecendo. E também elas correm muito, tá? Podendo chegar a mais de 50 km por hora ali, pô, fácil. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse bicho aí é quase impossível de ser alcançado. Coruja. Corujas são animais que a gente não costuma considerar como seres camufladores, né? Mas isso se deve porque nós costumamos apenas vê-las quando não estão escondidas, né? Voando num fio, sei lá, em algum canto mais assim exposto. E isso acontece porque as corujas são tão boas na camuflagem que quando estão fazendo isso você provavelmente não verá. Você acredita que na sua vida você pode já ter passado por algumas corujas e não sabia que elas estavam ali? Quando estão prontas para colocar o disfarce, as corujas assumem uma posição de camuflagem, que faz com que o seu corpo assuma um formato que se assemelha muito à ponta de um tronco. Olha só isso aí que vocês estão vendo, é ou não é magnífico? Assim, mesmo que um dos seus predadores a veja disfarçada, dificilmente irá imaginar que aquilo que tá vendo é uma coruja, vai só achar que é um galho mesmo. Cascavel chifruda. Bom, se você é uma cobra no deserto, a sua maior preocupação na vida será as águias e os gaviões. Alguns predadores ali, pássaros, né, com visões excelentes que podem acabar te caçando e te devorando, né? Por conta disso, é difícil você encontrar espécies desérticas que não tenham algum grau de camuflagem. Porém, poucas são tão boas nisso quanto as cascavéis chifrudas. Isso porque ela leva a camuflagem a um nível muito maior, uma vez que utiliza até uma movimentação única na areia que impede a formação de rastros. O rastro não fica muito visível, então cria trilhas ali que parecem mais marcas de dunas que foram feitas pelo vento mesmo, meus queridos. Com essa técnica, elas se tornam ainda mais invisíveis, tanto aos olhos dos seus predadores quanto aos das suas presas. Para caça, ela enrola o seu corpo na areia de um jeito meio irregular, fazendo com que ela desapareça por completo, apenas aguardando suas vítimas distraídas passarem. Aliás, essas são cobras tão venenosas e boas em camuflagens que são uma ameaça real até para os seres humanos, tá? Que não muito raramente acabam pisando ou encontrando nessas cobras ali e acabam sendo atacados desprevenidos. Mas claro, só é uma ameaça se entrar em locais que elas estão ali, tá? Taliáceos. Os taliáceos são organismos holoplanctônicos que são reconhecidos pela sua aparência que lembra muito a de uma água viva. Eles são seres transparentes com um formato que parece um cilindro. Existem cerca de 40 espécies que já foram encontradas nas camadas mais superficiais do oceano, sendo que as principais descobertas foram feitas ainda durante as grandes navegações, meus queridos. Imagina só, você não saber nada sobre os oceanos direito e encontrar uma criatura dessas aí. Com certeza vai achar que é um monstro, né? Apesar disso, elas são ao contrário das águas vivas, tá? Não apresentam uma ameaça real para nós humanos. Ainda bem, né? Sua habilidade de camuflagem é algo impressionante, já que, bom, poucas coisas ficam tão invisíveis quanto algo transparente na água, né? Lagarta papilio. Para estar segura durante parte da sua fase larval, a lagarta de borboleta da espécie Papilio chutus se passa por cocô de passarinho. Você não ouviu isso errado não, tá? Em uma espetacular estratégia de sobrevivência, essa lagarta mimetiza ali as fezes com tanta perfeição que até mesmo para os seres humanos fica difícil distingui-la de um cocôzito de passarinho. Ela é uma das centenas de espécies que já foram descobertas que utilizam a camuflagem de cocô como seu método de sobrevivência. Bom, por mais
estranho que isso seja, viver disfarçado de dejetos não é nem de longe uma ideia ruim. Isso porque fezes de aves, por possuírem cloaca, não são formadas apenas por restos de alimentos, mas também por urina, já que tudo sai pelo mesmo lugar, né? Desse modo, fezes de aves em sua maioria possuem amônia, uma substância altamente tóxica para praticamente todos os seres vivos. Assim, não existe seres na natureza que se alimentam de fezes de aves. Então, tá safe pra ela, com certeza. Esse vídeo chegou ao fim, mas você pode continuar me acompanhando clicando em um dos dois vídeos que tá aparecendo pra você. São selecionados com muito carinho, viu? Te aguardo por lá.